Pessoal, o exercício 5 é para resolver a derivada dessa função aqui. Observe que aqui a gente tem uma fração, então para derivar isso nós vamos ter que usar a regra da divisão. Mas antes de começar a derivada, como a parte de baixo é uma raiz, eu vou escrever essa raiz na forma de potência. Então está aqui, ó, raiz quadrada, por isso que aqui embaixo é 2, ó, né? Então agora eu vou fazer a derivada. Então a derivada vai ser feita pela regra da divisão, né? Porque a gente tem uma divisão. Regra da divisão é o seguinte: deriva a parte de cima, derivada de 2x, deixei indicado, não fiz, deixei indicado, vezes a parte de baixo. Então, essa primeira parte, sempre na regra da divisão, vai ser assim, ó, é a derivada da parte de cima vezes a parte de baixo, menos, aí eu vou repetir a parte de cima vezes a derivada da parte de baixo. Observa, ó, a derivada de cima vezes, repete a parte de baixo, menos, repete a parte de cima vezes a derivada da parte de baixo, dividido pela parte de baixo ao quadrado. Então, eu peguei essa parte de baixo e levei ao quadrado. Então, vamos lá. Derivada de 2x. Quando a gente tem a variável, no caso aqui a variável é x, é a letra que a gente está trabalhando, que depende, essa variável em um exercício é x, no outro é t, no outro é p. Ela pode variar. A forma de derivar é que não muda. Ela é x. Toda vez que eu tenho a variável acompanhada do número, a derivada vai dar o próprio número. Derivada de 2x é 2. Se fosse menos 3x, a derivada era menos 3, e por aí vai. Então, a derivada de 2x é 2. 3x menos 1 elevado a meio, aí eu já escrevi, já voltei ele para a raiz, ó. Tá aqui, ó. Menos, esse menos, o 2x está aqui. Agora, a derivada disso aqui. Observa que aqui eu tenho uma potência. Só que quem está dentro da potência não é o x, é uma expressão. Quando você tem uma expressão elevada à potência, aí você trabalha com a regra da cadeia, função composta. Então, a gente deriva a parte de fora sem mexer na parte de dentro. O que é derivar a parte de fora? É pegar esse meio aqui e descer multiplicando. Então, eu vou descer multiplicando aqui. Está aqui, ó, meio vezes 3x menos 1. Aí eu pego o meio que está aqui em cima e subtraio 1. 1 meio menos 1 dá menos meio. Então, desci esse meio multiplicando, subtraí 1 aqui, sem mexer na parte de dentro. A derivada da parte de dentro eu faço aqui na frente, ó, eu deixei ela indicada aqui, ó. A derivada da parte de dentro eu faço lá na frente, correto? E aqui embaixo, meio, 3x menos 1 elevado a meio elevado ao quadrado, meio vezes 2, se eu multiplicar esses dois aqui dá 1. Então, é 3x menos 1 elevado a 1, que é 3x menos 1. Então, deu isso aqui. 2 vezes raiz de 3x menos 1 eu repeti, está aqui. Esse 2 eu vou cancelar com esse 2. Aí vai sobrar menos x, aqui vai sobrar menos x. A derivada de 3x menos 1, a derivada de 3x é 3. E a derivada de menos 1 é 0, porque ele é uma constante, a derivada da constante é 0. Ou seja, a derivada desse termo aqui, ó, isso aqui vale 3. 3 vezes o menos x dá o menos 3x que eu tenho aqui, ó. Então, cancelei esse 2 com esse 2. O menos x, e isso aqui dá 3. Essa derivada aqui deu 3. Então, 3 vezes menos x deu menos 3x. Está aqui, ó, menos 3x. E essa raiz apareceu na parte de baixo, porque aqui, ó, a gente tinha 3x menos 1 elevado a uma potência negativa. Por isso, ela passou para a parte de baixo. Então, dividido tudo por 3x menos 1. Tá aqui, ó, 3x menos 1. Correto? Tomar cuidado, não é pegar isso aqui e passar aqui para baixo. Não posso fazer isso, porque aqui tem um sinal de menos, ó. O sinal de menos indica que isso aqui é um termo e que isso aqui tudo é outro termo. Então, eu só posso passar esse 3x menos 1 para baixo desse próprio termo aqui, ó. É o que eu fiz aqui, ó. Agora, aqui eu vou tirar o mínimo, ó. Observa que debaixo do 2 vezes raiz de 3x menos 1 é como se tivesse 1 aqui, ó. E o mínimo múltiplo entre 1 e raiz de 3x menos 1 é o próprio raiz de 3x menos 1. Então, vai ficar raiz de 3x menos 1 vezes isso aqui, né? É como se esse aqui multiplicasse aqui em cima. Então, fica 2 vezes raiz de 3x menos 1 vezes raiz de 3x menos 1, raiz de 3x menos 1 ao quadrado. Raiz de 3x menos 1 dividido por raiz de 3x menos 1 é 1 vezes 3x, 3x. Por isso que ficou aqui, ó, menos 3x por causa desse menos aqui. Então, aqui eu coloquei como se isso aqui tudo tivesse sobre 1.
tirei o mínimo aqui em cima. Então deu isso aqui, ó, né? Então observa o que vai acontecer agora. Eu copiei a mesma expressão aqui, né? É a mesma expressão que eu tinha lá no slide anterior. Daqui eu vou fazer divisão de fração, mantenho a de cima. A de cima é essa aqui, eu mantive ela aqui. Observa que a única coisa que eu fiz nela é que a raiz elevada ao quadrado aqui vai cancelar. Então, raiz de 3x menos 1 cancelou, a raiz cancelou com esse 2. E o 3x menos 1 sobre 1, não tem aqui, mas é como se fosse sobre 1. Na divisão de fração, eu mantenho a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo, que deu isso aqui, ó. Aí eu multiplico aqui 2 vezes 3x e 2 vezes menos 1. Vai ficar 6x menos 3x é 3x. 2 vezes menos 1 é menos 2. Está aqui menos 2 sobre esse resultado na parte de baixo. Isso aqui é a derivada do exercício aí.